Eu sou Ronald Raminelli, professor titular do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense e tenho minhas pesquisas financiadas pelo CNPq e pela FAPERJ. O tema da raça e do racismo tornou-se recorrente nos meus estudos. No livro Viagens Ultramarinas, de 2008, analisei a concepção de raça nos escritos do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira. No livro seguinte, Nobrezas do Novo Mundo, de 2015, o principal capítulo do livro estava dedicado a noções de raça na documentação eclesiástica portuguesa. Entre 2016 e 2018, explorei outras fontes documentais e publiquei alguns artigos no Brasil, na Espanha e nos Estados Unidos, todos dedicados à temática da raça e da exclusão social baseada na ideia de raça. Enfim, nos últimos 20 anos, analisei não somente os significados do termo raça, mas também o racismo na sociedade colonial. Vale destacar aqui que o termo raça apresenta muitos significados ao longo do tempo. A minha tarefa como historiador é entender as suas variações e explicá-las. Ultimamente, analiso livros de reformadores da escravidão em Cuba e Brasil, publicados entre 1790 e 1840. Em conjunturas distintas, os reformadores se dividiam entre escravistas e abolicionistas e discutiam a inserção de afrodescendentes nas mencionadas sociedades. Mas ambos recorriam a argumentos racistas para defender tanto a escravidão quanto a abolição do tráfico e o fim da escravidão. Infelizmente, a inferioridade da raça negra era argumento convincente para escravistas e abolicionistas. Os escravistas defendiam não somente a escravidão, mas a inserção dos negros, escravos e mulatos livres como parte da heterogênea população brasileira e cubana. De forma velada, defendiam um modelo de sociedade com diferentes níveis de cidadania, entre cidadãos e não cidadãos, entre livres e escravos. Em compensação, os abolicionistas consideravam a mistura de raças como um entrave à formação da nação, no caso do Brasil, e um perigo social para Cuba. Defendiam a homogeneidade da população, repudiavam o aumento desproporcional daquilo que eles chamavam inimigos internos, os escravos, e incentivavam a imigração europeia. A racialização do projeto de nação era a tendência mais evidente nos escritos portugueses e brasileiros antes da década de 1830. Em Cuba, o debate em torno do branqueamento da população se tornou mais intenso com a percepção do aumento dos afrodescendentes e do levante dos escravos a partir da década de 1830. Para todo o período analisado, os reformadores escravistas enumeraram os benefícios econômicos e civilizacionais da escravidão, mas também alertaram para os perigos da revolta escrava. Os abolicionistas, por sua vez, sempre defenderam a redução gradual do comércio de escravos para evitar as rebeliões e a africanização de Cuba e Brasil. Vale aqui destacar o livro do doutor em Ciências Matemáticas Frederico Leopoldo César Burlamark, como notório abolicionista que se baseava em pressupostos nitidamente racistas para defender a abolição e o fim do cativeiro. Por volta de 1837, Burlamark defendia que a escravidão era a maior calamidade para a nação, pois depravava o senhor mais do que o escravo, destruindo seus princípios morais. Uma nação assim composta tornava inviável um governo justo e imparcial. Devido aos conflitos inerentes ao cativeiro, a nação permanecia fragmentada e se tornava incapaz de ser independente das demais nações. As nações escravistas tornavam-se dependentes das outras nações. Assim, Burlamark defendeu uma tese bastante original para o debate brasileiro. Em princípio, considerou a introdução de escravos como estratégia das velhas metrópoles para inviabilizar a formação de nações homogêneas e fortes no futuro. Os conflitos sociais inerentes às sociedades escravistas, as disputas entre senhores e escravos, inviabilizavam a sua autonomia e criavam laços de dependência às demais nações. Também analisou um tema recorrente desde o final do século XVIII, quando se discutia a inviabilidade de se formar nações compostas de raças inimigas. Ele não
propunha apenas a abolição, mas um novo destino para aquilo que ele chamou raças libertadas, pois não conviria a coexistência entre aspas, raça dominante e, entre parênteses, raça libertada. Após a abolição, o governo deveria estabelecer, em qualquer lugar da África, uma colônia, como fizeram os americanos do Norte, que estabeleceram fundos suficientes para a compra de um local naquele continente. Nos anos de 1830, o grande reformador e escravista cubano Arango passou a defender a abolição paulatina do tráfico, mas não era abolicionista como os demais. Em geral, os últimos combatiam o tráfico e a escravidão como estratégia para formar a nação ou reduzir os conflitos sociais. Nada mais estranho ao pensamento de Arango do que abolir a escravidão, conforme Piqueras. Ele se convenceu dos limites da captura e do comércio de escravos e ainda indicava os benefícios da formação de uma classe intermediária, formada por mestiços e afrodescendentes livres, capazes de substituir paulatinamente os escravos. Arango defendia também o branqueamento dos negros e a supressão das memórias da escravidão. Ele acreditava que a natureza indicava o caminho mais fácil para reduzir a população negra, pois a natureza mostrava que a cor negra cedia à cor branca e que desaparecia, caso se repetisse as mesclas de ambas as raças. Acreditava assim que a mestiçagem levava ao apagamento da raça negra e predomínio da gente branca. Enfim, a pesquisa encontrou 4 principais reformas. A primeira reforma da escravidão buscava defender a escravidão e os laços entre metrópoles e colônias, propostas formuladas por cubanos, luso-brasileiros e a espanhola Condessa de Merlin, datadas do período entre 1790 e 1840. A segunda proposta atuava em favor da abolição dos escravos e da nação, datadas das décadas de 1820 e 1830, referentes à nação portuguesa e brasileira. Em seguida, uma terceira reforma destinava-se a respaldar a escravidão e inserir mais ativamente o Brasil no comércio internacional, planos esboçados por brasileiros em defesa do cativeiro, como reação à proibição do comércio de escravos. Por fim, os reformadores pregavam a abolição do tráfico para aplacar a rebelião e a escravização e a africanização de Cuba, planos destinados a conter o aumento de afrodescendentes em Cuba entre as décadas de 1810 e 1840. Entretanto, há outras chaves para interpretar essas publicações. Algumas vezes os reformadores empregaram as palavras nação e raça. Embora esses termos fossem debatidos intensamente entre os ilustrados ingleses e franceses, não se encontram evidências de que os reformadores tivessem leituras mais acuradas sobre essas temáticas. Ao tratar da escravidão, se centravam particularmente nos âmbitos econômico e social e analisaram de forma superficial outros aspectos. Mesmo assim, identificam-se 2 sentidos para o termo nação. O sentido político, a nação era a união de povos sob o gládio do monarca, e no sentido político e étnico. A unidade era promovida tanto pelo governante quanto por etnias e raças homogêneas, conforme os vários abolicionistas. O termo raça empregado é bastante polissêmico e, em princípio, atuava como sinônimo de grupo. Mas raça aí pode também se relacionar a características hereditárias referentes ao físico, aos costumes, à moral particular de um grupo humano. Em suma, recorrendo a esse universo documental, infelizmente, as evidências são fracas para aprofundar as análises e as concepções consideradas à época científicas de raça. De todo modo, os abolicionistas cubanos e brasileiros recorreram a palavras como nação, pátria, civilização, espírito de nacionalidade, casta, raça, entre outras, para expressar a unidade benéfica e a diversidade perniciosa da sociedade. Assim, o comércio de cativos e a escravidão, ou seja, o aumento da população afrodescendente, foram frontalmente contrários à ideia de unidade
e harmonia social. Vale ainda alertar que entre os cubanos não se mencionava nação cubana. Nação era a denominação mais recorrente entre os luso-brasileiros. Os reformadores abolicionistas e não os reformadores escravistas construíram a ideia de nação em termos raciais. A redução da população escrava e negra em Cuba e no Brasil viabilizava a construção de sociedades mais homogêneas, compostas sobretudo de brancos. O projeto de nação dos abolicionistas estava assentado na unidade e, por isso, repudiava o tráfico, a escravidão, o aumento desproporcional daquilo que eles chamavam inimigos internos e defendia os imigrantes europeus. Os reformadores abolicionistas, antes e depois de 1830, racializaram o debate para defender a unidade política, cultural e racial da sociedade. O branqueamento da população baseava-se tanto no desaparecimento da raça negra, a partir da mestiçagem, quanto na destruição da memória da escravidão. O alerta para a diversidade racial vinculava-se sobretudo ao temor das revoltas e das perdas da tradição hispânica em Cuba. Antes de 1830, os brasileiros e cubanos defendiam o aumento do tráfico e da população escravizada não somente como oportunidade de enriquecimento, mas também como condição para estreitar os laços entre metrópoles e colônias. Depois de 1830, os brasileiros escravistas não entendiam o cativeiro como entrave à unidade do Estado Nacional. Aliás, nessa conjuntura, o tema da nação não estava inserido nas defesas do tráfico e da escravidão entre os brasileiros. Nos escritos escravistas se defendia a inserção dos negros como parte da população do Brasil, embora ficasse subentendido que existiam cidadãos e não cidadãos, ou seja, que a população brasileira não era homogênea. Ou melhor, os escravistas não pensavam o futuro do Brasil como sociedade homogênea. Havia nitidamente a inclusão racial dos negros como trabalhadores livres e escravos, mas não se discutiam os limites de seus direitos como cidadãos. Estava implícito nesse discurso a inferioridade dos negros e a sua condição de trabalhadores, mesmo depois de obtidos a liberdade e a cidadania. Em Cuba, Arango defendeu a existência de uma classe intermediária entre brancos e escravos, composta de negros e mestiços livres, que paulatinamente substituiria os escravos. Enfim, entre os escravistas não se planejava sociedades homogêneas e democráticas. Obrigado pela atenção.